dia! Hoje teremos a honra de apresentar um debate histórico único. Graças à nossa tecnologia de transporte temporal, reunimos algumas das figuras mais marcantes das reformas religiosas do século XVI. Alguns viveram em períodos diferentes, então os transportamos para um ano em comum e estamos considerando seus últimos posicionamentos e experiências acumuladas ao longo de suas vidas. Os convidados de hoje são Martinho Lutero, Grosgot, João Calvino, Salu, Carlos V, Olá, João Tetzel, Halo, Menor Simons, Roy, Miguel Servet, Olá. Papa Leão X Salve, e Clemente VII. Salve. A partir de agora, utilizaremos nossa tecnologia de tradução para facilitar esse debate em português. O tema que vamos utilizar para dar início à nossa discussão e fomentar o debate é a venda de indulgências. Senhores, qual é a posição de cada um sobre essa prática? Acredito que esse seja um tema que revela algumas das mais profundas diferenças entre nós. Caros senhores, se me permitem esclarecer, as indulgências são reflexo da misericórdia infinita de Deus. Elas permitem alívio às almas do purgatório e ajudam os fiéis a alcançar a salvação. Ademais, são uma forma legítima de arrecadar recursos para obras sagradas, como a construção da gloriosa Basílica de São Pedro. Com todo respeito, Vossa Santidade, isso é um absurdo. Não se trata de vender perdão, como o senhor deve pensar, mas de uma prática devocional que beneficia tanto os vivos quanto os mortos, com a intenção pura do fiel ajudando a obra de Deus na terra. Concordo absolutamente com Sua Santidade. A venda de indulgências é uma forma de misericórdia divina, que tem um propósito nobre e necessário. Os senhores bem sabem que foi a minha profunda repulsa à venda de indulgências que deu início à reforma da Igreja. O discurso dos senhores vai contra os princípios das Sagradas Escrituras, sendo benéfico apenas para a Igreja como instituição. A salvação é um dom divino, dado por Deus, acessível somente pela fé, e não através da venda de indulgências. Essa prática não reflete a misericórdia divina, mas uma exploração da fé dos fiéis. O céu não pode ser comprado. Francamente, essas críticas de Lutero são lamentáveis e sem fundamento, baseadas em uma interpretação distorcida das Escrituras e da tradição da Igreja. O Senhor sabe que por esse tipo de desrespeito foi excomungado da Igreja Católica. Não podemos permitir que um homem como esse, que se coloca acima da Igreja, destrua séculos de tradição e conhecimento. Senhores, as críticas de Lutero não se limitam ao abuso financeiro da Igreja, mas apontam para uma distorção do Evangelho. Martinho, admiro profundamente o que o senhor iniciou. Sua coragem em questionar as doutrinas estabelecidas abriu os olhos de muitos, inclusive os meus. Obrigado, João. No entanto, eu acredito que devemos ir além das indulgências, não apenas corrigindo os abusos, mas revisitando toda a estrutura da Igreja e a forma como entendemos a relação do homem com Deus. Quanto à Vossa Santidade, o Senhor sempre defendeu que a Igreja Católica é a única guardiã da verdade. Contudo, o que o Senhor não percebe é o afastamento da Igreja dos ensinamentos originais das Escrituras. O Papa, em vez de ser um guia espiritual, tornou-se um obstáculo à verdadeira fé, com a prática das indulgências e outras corrupções. Portanto, nenhum de vocês está realmente correto sobre o papel da Igreja como um todo. Senhores, peço calma e respeito. Não estamos aqui para destruir séculos de tradição, mas para buscar o que é verdadeiramente divino. O objetivo final de qualquer debate teológico deve ser a salvação das almas, e não o nosso orgulho ou rancor pessoal. A reforma, que muitos defendem, não deve ser uma ruptura, mas uma renovação que preserve a essência da tradição apostólica. Concordo com Lutero e Calvino, que a salvação não está nas mãos dos homens, mas na fé e no compromisso com uma vida em conformidade com os ensinamentos de Cristo. De fato, nenhuma indulgência pode comprar uma consciência limpa. Mas veja bem, aquele que busca indulgências com o coração aflito não só purifica sua consciência, mas também colabora com as obras de misericórdia da Igreja. Deus não precisa de ouros ou catedrais, Tetzel. Ele espera obediência e humildade. Meus caros, em primeiro lugar, a purificação da consciência vem exclusivamente da graça de Deus, e não de contribuições materiais para templos. Essa é a verdade absoluta. Interessante.
ouvir tantos defendendo verdades absolutas, enquanto o mundo continua dividido. Talvez o problema esteja justamente na ideia de que um grupo ou uma instituição tem o monopólio da verdade. Nenhuma instituição, por mais venerável que seja, está acima do Evangelho. A Igreja, seja ela católica ou protestante, busca suprimir a liberdade de pensamento que Cristo nos concedeu. Fui condenado, não por minha fé em Deus, mas por desafiar o poder e os interesses dessas instituições. Fui vítima de uma perseguição injusta, que visa silenciar aqueles que buscam a verdade conforme revelada nas Escrituras, mesmo que ela vá contra as instituições. Servet. O Senhor não foi uma vítima de perseguição. Com sua heresia, ameaçou a própria base da fé cristã. Suas blasfêmias contra as Escrituras não poderiam ser toleradas sem graves consequências para a pureza da fé. O que Servet propôs não era apenas uma opinião divergente, mas uma tentativa de corromper a verdade, colocando em risco a salvação de muitos. Ele pagou por sua heresia. Pessoal, perdoe a interrupção, mas a discussão já se desviou do tema e percebi que o rei Carlos V ainda não se manifestou a respeito dele. Sua Majestade, gostaria de dizer alguma coisa? Honestamente, já não me lembro qual é o tema em questão, tal o turbilhão desses debates. Mas se me permitem, devo dizer que meu dever como imperador é manter a unidade da Igreja e do Império. Esses novos ensinamentos apenas semeiam discórdia, divisão e desobediência. Não podemos permitir que a fé seja transtornada dessa maneira, por um homem como Lutero, que ousa desafiar a autoridade do Papa e a tradição da nossa Santa Igreja. Neste momento, devemos zelar apenas pela estabilidade e pela ordem. Imperador, compartilho veementemente de suas preocupações. Lutero, com sua presunção insolente, ousa desafiar as Escrituras já corretamente interpretadas, negando os santos dogmas estabelecidos pela Igreja. Que curioso! Os senhores já não falam mais do pecado das indulgências, mas de Martinho Lutero, o herege, o inimigo do Papa. Como é conveniente desviar a atenção para o mensageiro em vez de confrontar a mensagem. Senhores, como pelo visto o tema da venda de indulgências já foi deixado de lado, vamos fazer uma pequena pausa enquanto a vinheta toca para os telespectadores, enquanto nos preparamos para o próximo tema. Olá, telespectador! O próximo tema a ser discutido pela nossa mesa é a predestinação e a soberania de Deus. Quais são os posicionamentos dos senhores a respeito? Sei o que o Calvino vai dizer a respeito, mas gostaria de começar expressando minha opinião. Não podemos aceitar que Deus tenha predestinado os homens ao inferno ou ao céu sem chance de escolha. Deus nos deu o livre arbítrio para que possamos escolher segui-lo com toda a nossa alma. Se as pessoas nascem predestinadas, então a ética é irrelevante. Se não tivermos liberdade, como podemos ser responsáveis pela nossa fé? Simons, a salvação não depende do livre-arbítrio humano, mas da vontade eterna e imutável de Deus. O Senhor escolheu aqueles que seriam salvos, e essa escolha é irrefutável. Não podemos questionar o plano divino, porque Deus, em sua perfeição, não erra. Você realmente acredita que um ser tão corrompido pelo pecado tem a capacidade de fazer uma escolha que o leve à salvação? Não devemos especular demais sobre quem é ou não salvo. A verdadeira confiança deve estar em Cristo. Deus pode escolher, e a nossa responsabilidade é manter a fé nele. Se acreditamos em Cristo, somos salvos, e isso deve ser nossa consolação. Senhores, acredito que a verdadeira salvação exige a cooperação. Tanto a fé quanto as boas obras, elas são necessárias. De fato, Vossa Santidade, penso que a crença na predestinação apenas nos leva à dúvida e enfraquece a nossa confiança na Igreja. Pelo amor de Deus, não entendo como vocês podem aceitar uma doutrina que faz de Deus um tirano, controlando o destino de cada alma sem qualquer possibilidade de escolha. Não estamos aceitando nada. A verdadeira fé é aquela que nasce da liberdade de escolher. Servet.
Se você realmente entendesse a soberania de Deus, não se atreveria a questionar sua autoridade. Cale-se agora, pois suas palavras não têm valor diante da verdadeira palavra de Deus. Meu Deus. Calvino, o senhor fala de graça e misericórdia, mas só conhece a força de um homem que impõe suas próprias convicções, como se fosse a única verdade. Vou me retirar desse debate, não por ceder aos seus caprichos, mas por terem permitido que esse homem me desrespeitasse de tal maneira, ordenando que eu me calasse diante de suas opiniões. Bom dia. Senhor Servetus, não podemos deixar que o senhor deixe essa sala. Calvino, sua arrogância e agressão em relação a Servetus só mostram a falta da verdadeira caridade cristã. A fé não pode ser imposta por meio de gritos ou ameaças. João, sua postura é certamente firme, mas acredito que a discussão teológica deve ser feita com mais paciência. Paciência essa que estou tentando manter nesse debate. Continuemos, então? Sim, doutor Martinho. Vamos continuar com o debate. Interessante como acabamos da mesma forma que aconteceu na história. Michael Servetus, censurado por João Calvino por causa de seus ideais. Enfim, todos estão lembrados que o tema é a respeito da predestinação? Precisamente. No início dessa discussão acerca do tema fui interrompido. Então sigo dizendo, o homem deve escolher Cristo por livre vontade, pois o amor de Deus não força nem seleciona aleatoriamente. A predestinação rouba do cristão sua responsabilidade, fazendo com que ele largue a vida correta e sã. Não é uma escolha aleatória, mas a mais clara evidência do poder e do amor de Deus. É Ele quem escolhe, e não nós. Qualquer crença onde a vontade humana esteja acima da vontade de Deus é egoísmo e arrogância teológica. Se o Senhor realmente acredita que o ser humano, que é pecador, deve ter o poder de fazer a escolha que o leve para a vida eterna, então o Senhor é ingênuo. Somente Deus sabe de todas as coisas e pode governar com justiça. Sim, João, realmente. Deus conhece todas as coisas e governa com justiça. Mas o que ganhamos com uma doutrina que rouba do homem a esperança? Preguemos a graça, que é um dom para todos, não apenas para os eleitos, como o Senhor disse. De fato, o homem tem livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar a graça. A doutrina de Calvino é perigosa, pois elimina o esforço humano e torna os sacramentos inúteis. A Igreja oferece os meios para a salvação a todos os fiéis. Por exemplo, como as indulgências. Os senhores com as reformas estão apenas dificultando o acesso à salvação. As indulgências não compram absolutamente nada, né? Quem dirá comprar a salvação? João, mesmo que concordemos em alguns pontos, acredito que sua visão de predestinação vá longe demais. O Senhor é um radical, incapaz de enxergar a simplicidade da graça. Por muitas vezes perverte o Evangelho. Martinho, é curioso que você, o homem que incendiou a cristandade com suas 95 teses, me chame de radical. Ao contrário de você, eu não fico oscilando entre extremos teológicos. Sua visão da graça é ambígua, quase covarde, pois teme abraçar a verdade plena da soberania divina. Talvez sua ambiguidade seja apenas medo de enfrentar a realidade da manifestação magnífica de Deus. Talvez o Senhor devesse descer do púlpito da sua lógica, onde está colocado, e olhar fixamente para o Cristo crucificado, que estendeu a graça a todos, não apenas aos eleitos da sua mente limitada. Enquanto todos vocês discutem sobre quem Deus escolhe, a Igreja segue sua missão de salvar almas. A predestinação de poucos de Calvino é, de fato, uma visão extremamente pobre para o papel universal da nossa fé. Precisamente, Vossa Santidade, enquanto discutimos sobre predestinação, o império se divide, que cada um, então, olhe para a sua consciência e trabalhamos juntos para preservar o poder, a paz e a fé cristã. Acho que se encerra o tema, antes que nossos convidados se aborreçam mais. Esse foi o episódio de hoje. Agradecemos muito aos personagens que participam das reformas religiosas, sejam eles aliados ou inimigos entre si. Aguardem o próximo episódio, onde traremos outras personalidades da história para debater sobre temas variados. Até a próxima!